Esse projeto que a Câmara dos Deputados aprovou em relação à emenda à Constituição sobre quem quer obter a nacionalidade por conta própria, o que interfere naquela nacionalidade dele como brasileiro? Esse projeto é fantástico. Por quê? Atualmente, os brasileiros que requerem cidadania em outro país, eles ficam numa situação de extrema vulnerabilidade, porque basta um requerimento do Ministério da Justiça que eles podem perder a cidadania brasileira, o que pode causar efeitos devastadores. Com o projeto de emenda constitucional, a partir de agora, os brasileiros que moram no exterior e querem requerer cidadania em outro país, eles não ficam mais vulneráveis, ou seja, eles não correm o risco de perder a cidadania brasileira. Eu falo como alguém que mora no exterior e não me sinto menos brasileiro do que ninguém, e tenho certeza que represento milhões de brasileiros espalhados pelo mundo. Então, a pessoa com essa emenda, ele passaria a ter a nacionalidade brasileira e a nacionalidade de outro país que ele escolheu, é isso? Exatamente. Hoje acontece dessa forma, só que basta um requerimento do Ministério da Justiça que o brasileiro perderia a sua nacionalidade brasileira, o que colocaria esses cidadãos em situação de extrema vulnerabilidade, perdendo possibilidade de exercer os seus direitos civis no Brasil. E o que inspirou essa decisão da Câmara? De onde é que eles começaram essa discussão, doutor? Eu não tenho dúvida que o que inspirou isso é o mundo cada vez mais globalizado. Nós temos mais de 5 milhões de brasileiros que vivem espalhados pelo mundo. Então, esses cidadãos do Brasil não são menos brasileiros do que ninguém. Eles são pessoas que muitas vezes representam o Brasil fora das suas fronteiras, mostrando um pouco do lado bom do Brasil, um povo pacato, um povo trabalhador. Então, nada mais justo do que essas pessoas não perderem a possibilidade de exercer a sua cidadania na sua terra natal. Já está valendo, doutor Vinícius? Não. Esse projeto de lei foi aprovado pelo Congresso, ele ainda tem uma última etapa a ser cumprida, que é a sanção do presidente da República. Essa medida é aguardada com ansiedade por todos os brasileiros que vivem fora do Brasil. Doutor Vinícius, eu queria saber o seguinte, mas ainda é possível que a pessoa perca a nacionalidade. Em quais situações isso pode ocorrer? Na verdade, hoje, existem duas situações que podem acarretar em perda da nacionalidade. A primeira é a aquisição de outra nacionalidade, caso o Ministério da Justiça requeira a perda de nacionalidade, e é o que o projeto de emenda constitucional trata. A outra é quando esse cidadão brasileiro ele exerce qualquer atividade que coloque em risco a soberania e a segurança nacional. Caso ele pratique condutas que sejam tipificadas como condutas que colocam em risco a soberania nacional, pode o Brasil retirar a cidadania dessa pessoa. É uma situação muito atípica. Na prática, a maior parte das pessoas que estão em risco são pessoas que adquirem uma nova nacionalidade. Tá. Doutor, eu queria saber o seguinte, vamos pegar uma outra situação em que a pessoa fez essa situação de querer uma outra nacionalidade, mas perdeu a daqui. Ele tem condição de recuperar com essa nova lei? Na verdade, Jodevar, a gente está aguardando o texto final. Mas a expectativa e um consenso entre os advogados que trabalham com imigração é que haverá essa possibilidade, porque a legislação permitirá que a pessoa ela tenha dupla cidadania. Então, nada impedirá que quem porventura perdeu, baseado na obtenção de uma nova cidadania, possa requerer, através do Poder Judiciário, uma medida de anulação da decisão anterior. E isso será um ato de extrema justiça, porque esse cidadão ele não é menos brasileiro do que ninguém, ele está querendo apenas exercer os seus direitos no país que ele resolveu residir.